Souzuki Aizen. Suki Aizen Suki, é o ex-capitão da 5ª Divisão no Gotei 13. Mais tarde, ele deixa Soul Society com seus seguidores, Jin Shimaru e Kanami Tsen. Seu tenente era Momo Inamori. Ele serviu anteriormente como tenente da 5ª Divisão sob o comando de Shinji Hirako. Depois de travar uma guerra contra a Soul Society com um exército de arrancar, Aizen foi derrotado por Ichigo Kurosaki selado por Kizuki Urahara, e depois preso por seus crimes. Em um ponto desconhecido no passado, Aizen se tornou parte da 5ª Divisão sob o comando do capitão Shinji Hirako. Ele investiu na pesquisa e criação do Gyoku antes mesmo de Kizuki Urahara. Para este fim, ele sacrificou centenas de Shinigami e centenas de cidadãos Rukongai que possuíam talento Shinigami para seu próprio Gyoku, mas não ficou satisfeito com isso. Em um ponto, um jovem Jin Shimaru assistiu Aizen se encontrar com outros 3 Shinigami que estavam ajoelhados diante dele. Um dos Shinigami entregou a Aizen o Gyoku, levando Aizen a colocar o orbe em um copo e devolvê-lo ao Shinigami. Aizen e seus subordinados deixaram Rangiku Matsumoto inconsciente a uma curta distância. Aizen finalmente chamou a atenção de Shinji, e foi promovido a tenente para que Shinji vigiá-lo de perto, mas a ação de Shinji só ajudou a realizar seus planos. Aparência. Quando ele era um membro do Gotei 13, Aizen apareceu como um homem de feições suaves com cabelos castanhos eruditos realçados por óculos quadrados, junto com olhos castanhos suaves. Ele usava o uniforme padrão de Shinigami com auri de capitão. Durante sua subida ao Eco Mundo, tirou os óculos e passou a mão pelos cabelos, revelando olhos ameaçadores e um penteado bem diferente. Seu cabelo agora está penteado para trás, com uma mecha pendurada em seu rosto. No Eco Mundo, Aizen inicialmente usa roupas de estilo arrancar sobre seus Shirakus. Depois que Oryu Minou é levado para Las Noches, Aizen usa roupas completas semelhantes em estilo ao arrancar, com uma faixa rosa na cintura. Após sua derrota por Ichigo Kurosaki, Aizen perde todas as mudanças físicas feitas por sua transformação e retorna à forma física que tinha antes de se transformar. Enquanto preso em Muki, ele usa uma roupa quase inteiramente preta com acabamento branco, um grande tapa-olho preto sobre o olho direito e botas pretas. Um trapo branco esfarrapado está enrolado em seus ombros. Personalidade. Aizen é um intelectual educado e de fala mansa, muitas vezes se dirigindo a seus subordinados por seus nomes próprios. Ele raramente mostra qualquer sinal de alarme ou angústia, e muitas vezes tem situações inteiras planejadas com bastante antecedência. Sempre que confrontado, Aizen é casual e indiferente, tentando puxar uma conversa e conversar, o que muitas vezes enfurece aqueles com quem ele está falando. Aizen inicialmente parecia ser um capitão muito gentil e respeitado e era admirado por muitos, especialmente seu tenente, Momo Inamori. No entanto, esta era apenas uma máscara para disfarçar sua natureza perigosamente manipuladora. Na verdade, ele se importa muito pouco com seus subordinados e está disposto a usar quase todos ao seu redor como peões para alcançar seus objetivos. Ele não está disposto a parar por nada para promover suas ambições, incluindo manipular ou matar alguém se julgar necessário. Ele frequentemente brinca com seus subordinados por diversão. Durante seu tempo como capitão, Aizen gostava de tofu, mas não gostava de ovos cozidos. Em seu tempo livre, ele lia com frequência e dava uma palestra especial de caligrafia na Academia Shin porque se destacava neste ramo das artes. Este curso opcional era imensamente popular entre os alunos Shinigami, e muitos deles sentiram grande tristeza pela partida repentina de Aizen. Como comandante de seu exército de arrancar, Aizen controla seus lacaios através do respeito ou medo adquirido. O Kyoha Cifer revelou a Oryu Minou e que eles estão todos lá para promover as ambições de Aizen. Aizen mantém indivíduos mais turbulentos como Grinjos Jaegerjaqueis na linha por meio de intimidação e jogos mentais. O arrancar Aisling G. Vernar afirma que o arrancar o segue porque ele não tem medo, algo que os seres nascidos do medo e do desespero acham inspirador. Jin Shimaru tem alguma noção das emoções e sentimentos de Aizen, apontando corretamente que Aizen estava gostando da invasão de Ichigo e seus amigos e seus sucessos em Las Noches, que o próprio Aizen confirmou, e notando que Aizen ficou surpreso com a chegada de Momo durante a batalha de Cidade Falsa de Karakura. Em contraste, Kanami Tsen não mostrou tal compreensão, e foi vítima de um dos jogos mentais menores de Aizen quando Aizen sutilmente o manipulou para punir Grinjow por ele enquanto o próprio Aizen mantinha sua aparência de benevolência. O verdadeiro objetivo de Aizen era derrubar o rei da Soul Society. Enquanto ele e seus colegas capitães traidores estavam partindo da Soul Society, ele disse ao capitão da 13ª Divisão Jishiro Kitaki, ninguém esteve no topo do mundo, nem mesmo os deuses, mas ele aspira a ficar nos céus e acabar a insuportável vacância no trono do mundo. De acordo com Kizuki Urahara, desde que dominou o Gyoku, Aizen tornou-se menos cauteloso na batalha, pois Aizen não teria permitido que Urahara usasse o nível 90 Kida antes de subjugar o Gyoku.
Aizen admite que seus novos poderes permitem que ele baixe a guarda. Devido a esse poder recém-descoberto, Aizen desenvolveu uma atitude arrogante e confiante, muitas vezes nem pensando em seus ataques ou defesa como costumava fazer, ou mesmo se preocupando em descobrir os efeitos de seus oponentes e seus próprios ataques. Em sua forma mais recente, ele desenvolveu um complexo de superioridade severo, acreditando que agora está acima de Shinigami e Oulos. Por causa de sua atitude superior e alta inteligência, Aizen fica facilmente enfurecido quando enfrenta algo ou alguém que ele não entende. Por exemplo, ao testemunhar Ichigo Kurosaki usar Saigo no Getsuga Tenshi, Aizen fica furioso porque ele é incapaz de compreender como um humano superou. No momento em que ele é liberado de Mugen, ele voltou à sua personalidade calma e casual, deixando de lado os elogios de Shunsui Kiraku sobre suas habilidades atuais, e um pouco sofre uma mudança de coração, mesmo estando disposto a lutar contra Ivasha e ajudar Ichigo antes de retornar ao Mugen. Ele discorda da filosofia de Ivasha sobre combinar todos os 3 planos de existência para eliminar o medo da morte e acredita que as pessoas nunca teriam coragem de avançar contra tal ameaça no mundo de Ivasha. Invenções. Gyoku, Crumbling Orb. Vice-Breadon Série Aizen afirmou que chegou à conclusão do Gyoku antes de Kizuki Urahara, embora tenha terminado em fracasso. A fim de finalizar o Gyoku, as almas de centenas e centenas de Shinigami e centenas de cidadãos Rukongai que possuíam potencial Shinigami precisavam ser sacrificadas a ele, mas ainda não estavam satisfeitas. De acordo com os dados experimentais, o Gyoku de Urahara também estava incompleto, então Aizen decidiu roubar este Gyoku e apresentá-lo aos seus. Produzido como resultado da pesquisa Luvification de Aizen, este Gyoku é o que deu aos Visored seus poderes Hollow. Este processo parece se espalhar como uma forma de infecção através de feridas, que só tem os efeitos desejados em almas com grandes quantidades de Heiryoku e não almas com baixas quantidades de Heiryoku. Os infectados experimentam grande doença e fadiga até vomitarem um líquido branco, que forma o início de sua máscara oca antes de transformar seus corpos e distorcer suas mentes. Fora isso, tudo o que se sabe é que o processo é acelerado por emoções agressivas. O resultado conclusivo transforma um Shinigami em um humanoide principalmente Hollow, que é uma transformação altamente instável, causando insensatez e agressão. Kaja Negation, Kaha Negation, espanhol para caixa de negação, japonês para antimembrana de negação, este cubo prende um sujeito em uma dimensão alternativa da qual não há escapatória. No entanto, isso pressupõe que ele está sendo usado como pretendido. Era para punir os arrancais mais fracos por desobedecer ao espada que os comandava. Arrancais mais poderosos, ou seja, os próprios espadas, podem escapar, com tempo suficiente. Pesquisa e desenvolvimento Hollow. Durante seu mandato como Shinigami e após sua deserção, Aizen passou muito tempo pesquisando Shinigami e Oulos para quebrar as fronteiras entre eles. Por causa disso, ele foi capaz de criar Oulos com habilidades semelhantes a Shinigami. Ele criou Oulos com a capacidade de esconder sua Reiatsu como aqueles que atacaram Renji Abarai, Izurukira e Mominamari durante seu treinamento, Oulos, como Metastasia, com a capacidade de quebrar a Zanpakuto de um Shinigami e se fundir com eles, e até mesmo um Hollow usando a alma de um Shinigami como base. No entanto, de acordo com Aizen, tudo isso acabou em fracassos. Após sua deserção, ele começou a usar o Gyoku para criar arrancar que eram muito mais poderosos do que os arrancar naturais. Aizen deu poderes Hollow para um Shinigami, ou seja, Kanami Tsen, que ganhou uma máscara de Hollow e uma Resurrection. Equipamento. Reiatsu Concealin Cloak, um manto criado por Urahara que esconde a Reiatsu do usuário. Aizen usou este manto para se esgueirar e atacar Isshin Shiba. Aizen afirma que permite que o usuário se misture com o ar ao seu redor, incorporando o Ki no manto, escondendo-o quase completamente da vista. Poderes e habilidades. Intelecto genial. Indiscutivelmente, o traço mais temível de Aizen é seu tremendo intelecto. Ele é bem versado na história, estratégia e tática da Soul Society, e está a par de conhecimentos desconhecidos para muitos, como a existência do Ken e seu método de criação. Ele criou vários Oulos e Arrancars, evitando qualquer suspeita da maioria da Soul Society. Por mais de 110 anos, ele esteve envolvido em experimentos envolvendo manipulações únicas e altamente perigosas de Heiryoku e Reishi, incluindo experimentos envolvendo a Luvification de Shinigami, algo que nunca havia sido feito antes. Ele tem um conhecimento inato do Gyoku, rivalizando com o de seu criador, Kizuki Urahara, mesmo sabendo como destruí-lo. Ele descobriu a verdadeira natureza do Shikai de Shinjiraku, permitindo-lhe combater seu efeito. Ele efetivamente deduz a verdadeira natureza do Gyoku por tentativa e erro das situações que giram em torno dele. Mestre manipulador, Aizen provou ser um homem muito astuto e astuto desde sua traição pública à Soul Society. Ele pode enganar e manipular os outros ao seu redor de maneiras diferentes para uma variedade de propósitos. Durante anos,
ele convenceu todos ao seu redor que ele era um homem de bom coração com as melhores intenções para a Soul Society enquanto realizava ações horríveis. Ele tem um grande talento para analisar e observar tudo em sua presença, o que lhe permite entender o padrão de pensamento de uma pessoa e manipulá-lo melhor. Ele pode formular planos bem pensados vários passos à frente de outros, alguns dos quais têm um longo prazo em mente. Seu plano mais conhecido se estende por mais de 110 anos, uma grande conquista que envolveu mover as pessoas como peças em um tabuleiro de xadrez e garantir que elas desempenhassem o papel que ele havia planejado para elas. Ele é magistral em planos dentro de planos, como sequestrar Ryumi, permitindo que ele use suas habilidades para estender a vida útil do Gyoku e atrair muitos de seus inimigos para o Eco-Mundo para prendê-los, tornando mais fácil para ele atingir o objetivo de invadindo o Palácio do Rei das Almas. Mestre estrategista e tático, Aizen provou ser um tático magistral e flexível, ajustando-se perfeitamente a qualquer situação de combate, se não planejar os eventos com antecedência. Ele entende os pontos fortes, fracos e maneirismos de seus inimigos e cria estratégias para alcançar a vitória. Isso inclui modificar um arrancar com o único propósito de derrotar o capitão comandante Genrizai Shigekuni Yamamoto, um Shinigami cujas habilidades superam as suas. Apesar de ver seu poder como mundos além dos outros, Aizen é altamente cauteloso na batalha, colocando proteções especiais em si mesmo para não deixar pontos cegos. Kid Master, Aizen tem imensa proficiência no uso de feitiços Kid. Ele é bem versado em uma variedade de tipos de Kid e habilidoso o suficiente para usar até mesmo Kid de alto nível sem o uso de seu encantamento, como a #90. Kuroitsuji para desativar o capitão da 7ª Divisão Sajin Komamura, embora apenas com um terço de seu poder. Mesmo durante seu tempo como tenente, ele poderia bloquear feitiços de alto nível, como a #88. Irige Kizoku Shintenrai de Tesai Tsukabishi, capitão do Kid Corps e o mestre Kid mais proficiente na Soul Society na época, com Baku #81. Danku. Ele também pode produzir feitiços de proteção poderosos durante a batalha e pode usar feitiços de nível médio declarando nome sem número ou tipo. Após sua prisão em Mukin, Aizen é capaz de lançar o Kid mais forte com força total sem esforço, incluindo o uso de a #90. Kuroitsuji enquanto ele ainda estava preso a uma cadeira supressora de Heiatsu, e a #99. Goritemetsu, o feitiço ofensivo de nível mais alto de todos. Mestre Shunpo. Aizen é tão rápido que os oponentes geralmente não conseguem discernir até mesmo serem atacados por ele até que isso ocorra. Aizen pode facilmente superar a Bankai de Ichigo e a velocidade aprimorada da Máscara Hollow, até o ponto em que ele poderia casualmente colocar a mão no peito de Ichigo e ainda evitar um ataque a queima-roupa. Aizen pode evitar ataques simultâneos a curta distância e evitar técnicas de nível Bankai, mesmo quando atacado por trás. Master Swordsman. Aizen é um espadachim altamente qualificado, com sua habilidade complementada por sua imensa força. Ele pode realizar ataques tremendamente poderosos e precisos e cortar alvos muito resistentes, como o Shikai de Renji e o Bankai de Komamura. A habilidade de Aizen é de tal grau que ele pode lutar contra 4 capitães, 2 dos quais usaram sua Bankai, e 4 Visore, sendo 3 ex-capitães do Gotei 13, quase simultaneamente e encontrar aberturas para derrotá-los com 1 ou 2 golpes cada, bem como facilmente pressionar e dominar um Ichigo Kurosaki aprimorado com Máscara Hollow com apenas sua Zanpakuto selada. Mestre Akuda. Embora prefira terminar suas lutas rapidamente com sua Zanpakuto Kid, Aizen é um lutador desarmado altamente capaz. Repetidamente, Aizen pegou as armas de seu oponente com uma única mão nua. Enquanto luta ofensivamente, ele exibe uma tremenda agilidade e destreza, combinando habilidades de espada e de mãos nuas para atacar simultaneamente com sua espada e chutar oponentes com grande força. Poder espiritual imensurável. Mesmo para os padrões do capitão, Aizen possui uma tremenda quantidade de Heiryoku. Quando Aizen observou que o Gyoku em seu estado semi-desperto pode ser totalmente ativado ao se fundir temporariamente com alguém com pelo menos o dobro de poder espiritual do que um Shinigami de nível capitão médio, ele calmamente provou ser capaz de fazê-lo sozinho. Após as mortes de Baraga Loisenbyron e Coyote Stark que Aizen subsequentemente cortando Tia Rebel, ele afirmou ser mais poderoso do que todos os espada combinados. Durante sua batalha com o Gotei 13 e o Visore, Aizen foi capaz de derrotar vários de seus oponentes ao mesmo tempo relativamente ileso, com Jin Shimaru comentando que nenhuma quantidade de preparação poderia esperar combater Aizen. Depois de passar 1 ano e meio selado em Mukin e perder a maioria dos poderes concedidos a ele pelo Gyoku, a Heiatsu de Aizen aumentou ao ponto em que restringi-lo a uma cadeira de supressão de Heiatsu era necessário para mantê-lo sob controle, com Urahara ainda acreditando que ele superou suas formas infundidas de Gyoku de sua luta com Ichigo depois de testemunhar a destruição causada por seu #90 sem encantamentos. Kuroitsuji. Sua Heiatsu é violeta.
Sua colossal Reiatsu é a razão pela qual Aizen foi escolhido como um dos 5 poderes especiais de guerra pelo Vandenreich. Masterful Reiatsu Control. Segunda divisão Tenente Marechal Maeda afirmou que a mera presença de Aizen é monstruosamente esmagadora. A força da Reiatsu de Aizen é grande o suficiente para, sem nenhum esforço, deixar Gringer Jaeger-Jaqueis, o sexto espada, de joelhos. Ele afirmou que é preciso muito para ele não esmagar uma formiga, referindo-se a Renji, o tenente da sexta divisão, em seu caminho. A Reiatsu de Aizen é poderosa o suficiente para anular habilidades como Nijekiki Satsujitsu e FNG, e permitir que ele permaneça consciente sob os efeitos de The Underbelly de Nananajako. Depois de ser libertado de Mugen, Aizen exibe a capacidade de usar sua Reiatsu como um escudo que pode vaporizar seres vivos que chegam muito perto dele, semelhante às suas formas anteriores quando fundido com o Gyoku. Ele pode focar sua Reiatsu para romper barreiras densas que são permeadas com Reishi. Força imensa. Aizen é forte o suficiente para parar a lâmina do Bankai de Ichigo com apenas um dedo indicador, embora Ichigo já estivesse desgastado pela luta contra Byakuya Kushiki, e quase o cortou ao meio com um único golpe de espada. Ele pode parar o Shikai de Renji Abarai e Sajin Komamura com apenas uma mão e destruí-los com um único golpe, provando que sua força excede em muito a do oponente médio de nível de capitão. Aizen ainda mostra sua força cortando a espada e o pulso da Bankai de Komamura. Imediatamente após Shunsui Kiraku usar uma chave para remover o selo na boca de Aizen em Mugen, Aizen foi capaz de se mover livremente de suas amarras sem qualquer intervenção adicional de Shunsui. Imortalidade. Devido à sua interação e subsequente fusão com o Gyoku, ele ganhou algum grau de imortalidade, permitindo que ele se regenere do dano causado pelo Mugetsu de Ichigo, embora ao custo de seus novos poderes de Gyoku, e viva além de sua sentença de 20.000 anos. Em Mugen, ele não sofreu nenhum dano ao usar a #90. Kuroitsuji em si mesmo em uma tentativa de se libertar da cadeira supressora de Reiatsu a qual ele estava preso, apesar da técnica ter destruído todas as criaturas restantes do globo ocular de Ivasha e a maioria de seus arredores. Mais tarde, ele permaneceu imperturbável depois de ser desmembrado e empalado por um Ivasha com poderes de Soul King, e sobreviveu sendo engolido por sua imensa e caótica Reiatsu. Zanpakuto. Kika Suigetsu, Mirror Flower, Warenmu em sua forma selada, se assemelha a uma katana normal. A única decoração é o Tsuba, que é um hexágono. Os dois lados paralelos à lâmina são longos, enquanto os 4 lados acima e abaixo da lâmina são encurtados, tornando-a quase em forma de diamante ou prisma. Possui alça verde. Shikai. O comando de liberação é Shater Kodakeru, e é usado para ativá-lo e desativá-lo. A habilidade especial de Shikai. A habilidade especial de Kika Suigetsu é Kanzen Saimin, hipnose completa. Ele controla os 5 sentidos até o ponto em que pode fazer com que o alvo interprete mal a forma, massa, sensação e cheiro de outra pessoa como sendo de um inimigo. A condição de iniciação para a hipnose é que o inimigo veja Kika Suigetsu no momento exato em que é liberada. Depois de vê-lo apenas uma vez, essa pessoa sucumbirá completamente à hipnose toda vez que for liberada, independentemente de há quanto tempo a viu, pois os Visored permanecem afetados mesmo depois de 110 anos. Quando Aizen desliga a hipnose por força de vontade, a imagem mostrada derrete ou quebra. A hipnose completa de Kika Suigetsu é absolutamente impecável, mesmo que o alvo esteja ciente de estar sob hipnose, ele não pode resistir à sua influência. As habilidades hipnóticas de Kika Suigetsu tornam uma ferramenta altamente útil em combate, pois Aizen pode criar ilusões simples ou complexas para enganar seus oponentes. Por exemplo, ao criar uma isca de si mesmo, ou outras ilusões para distrair seus oponentes, Aizen pode esconder seus próprios movimentos e atacar impunemente. Seu oponente permanecerá focado na ilusão até que seja tarde demais para reagir. Depois que o Gyoku desintegra sua Zanpakuto, Aizen ainda é capaz de usar seus poderes ilusórios, mesmo contra o todo-poderoso de Ivasha. No entanto, ao contrário do uso anterior da hipnose completa, concedida por seu Shikai, Aizen implica que ele não está ciente do que Ivasha está percebendo no momento, e não teria controle sobre a influência de Kika Suigetsu em Ichigo se ele tivesse sido exposto ao seu poder. Liberar. Além disso, a hipnose durou apenas até que Ivasha se revivesse. Bankai, não revelado. Antigos poderes e habilidades. Ao fundir o Gyoku com seu próprio corpo, Aizen passou por uma série de transformações, em um ser que transcendeu tanto Shinigami quanto Omos. Sua aparência voltou ao normal após o Mugetsu de Ichigo Kurosaki. Kizuki Urahara suspeita que o Gyoku havia rejeitado Aizen, embora Ichigo supôs que o Gyoku reagiu ao desejo oculto de Aizen de ser como todos os outros depois de sentir a solidão de Aizen em sua batalha. Apesar de perder o acesso a essas formas, Aizen mantém sua imortalidade e tremenda Heiryoku, e eventualmente supera as formas da Guerra de Sangue Quincy. Fraquezas. Zanpakuto. Requisito de visão.
Como a liberação de Kika Suigetsu deve ser vista para que as vítimas sucumbam à hipnose, sua habilidade não funciona em cegos ou naqueles que não viram sua liberação. Ilusões quase impecáveis. Embora as ilusões que Kika Suigetsu cria sejam bastante poderosas, aqueles com poder e habilidade consideráveis podem notar pequenas diferenças nas ilusões em comparação com a realidade, mesmo que não sejam capazes de determinar exatamente o que é diferente. O capitão da 4ª Divisão Retsuno Ana detectou que algo estava errado com o cadáver falso de Aizen, mesmo que ela não percebesse o que era até ver Aizen vivo. Presença de Reiatsu. A Reiatsu de Kika Suigetsu dá para aqueles que não são afetados pela hipnose ou para aqueles que estão interessados o suficiente para sentir sua presença real enquanto sob a hipnose. Negação de toque. A única maneira de escapar da habilidade de Kika Suigetsu é tocar a própria lâmina antes que a hipnose completa seja ativada. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de dar like e se inscrever no canal. Eu fico aqui, até a próxima!